Eu fiz esse manual de água fria e água quente. Instalações de água fria é todos tubo, conexão, que existe a partir do ramal predial e possibilita a gente levar água para ser usada, né, nos pontos de utilização da casa. Tem vários tipos de distribuição. O tipo direto é que não tem reservatório, tudo diretamente ligado da rede pública. Não é aconselhável aqui, né, no país, porque a nossa rede não é estável, então é melhor ter um reservatório. E indireto é o caso que tem um reservatório, pode ter só um reservatório superior ou, dependendo da altura, tem que ter a necessidade de ter um reservatório inferior para ter uma bomba de recalque. Misto também é possível, tem lugares que, sei lá, a pessoa decide botar depois uma caixa d'água e ela vai lá só para o chuveiro, alguma coisa do tipo, ou já quer fazer uma parte diretamente, a outra com reservatório, é uma opção também. E hidropneumático é um modelo que tu não precisa do reservatório superior, mas aí já é utilizado para edificações bem maiores, né? Os reservatórios são dimensionados de acordo com o volume da água necessária para abastecer a determinada edificação. A gente não pode botar demais, porque senão prejudica a potabilidade da água e também não pode faltar. O volume necessário para abastecer uma edificação durante um dia é chamado de consumo diário. Se o tipo de edificação exigir reserva de incêndio, deve ser previsto juntamente com o consumo diário. As ligações que tem na caixa d'água: a alimentação, que é a mesma tubulação do ramal predial, é a que sai ali do cavalete do hidrômetro e vai até o reservatório. O extravasor é para direcionar a água caso aconteça algum problema na boia, né? Limpeza, tem que ter uma tubulação também para quando for fazer a limpeza do reservatório. E a saída para alimentação é onde vai sair para distribuir para a residência e ela vai ser dimensionada conforme o consumo. O dimensionamento da tubulação de alimentação, a gente usa a legislação da localidade. No caso de Pelotas é o SANEP, eu não sei o que é em Rio Grande, mas é isso daí que usa. Extravasão e limpeza, a gente pode adotar um diâmetro imediatamente superior ao encontrado para alimentação. Quando tem um reservatório inferior, tem a tubulação de sucção, que fica entre o ponto de tomada do reservatório inferior e a entrada da bomba, onde vai sair do reservatório e entrar na bomba, né? Recalque é onde sai da bomba e entra no reservatório superior, e a bomba de recalque é a bomba que é utilizada para levar água para o reservatório superior. Aqui tem uma imagem mais ou menos mostrando como é. Tem que ter um ramal de ventilação também. Aquele ramal ali de baixo que está descendo é onde vai descer para ir para os pontos, né? Que vai descer para o barrilete. Depois vai ser explicado melhor esses nomes. A alimentação da caixa é onde está vindo. Ali a tubulação de limpeza e extravasão. A de limpeza fica bem embaixo, né? Meio obviamente, porque tu vai limpar a caixa e aí, para tu não jogar aquela água com produto de limpeza, alguma coisa na tubulação que vai para os aparelhos, né, para não danificar os aparelhos, tem que jogar num lugar externo. Até é bom que seja diferente do local da extravasão. A extravasão, um ponto importante é que a gente não pode colocá-la numa calha ou alguma coisa assim, porque senão vai ter um problema na caixa e a pessoa não vai ver, então vai ficar gastando água, porque tem que ser num lugar que dê para tu ver caso tenha algum vazamento. O consumo médio diário é utilizado na determinação das dimensões dos reservatórios, inferior e superior. Ele está diretamente relacionado ao número de pessoas e as atividades desenvolvidas no local. Se na região tiver muita falta da água, ou né, ser ruim mesmo, assim, o fornecimento da água, é recomendável a gente dimensionar o reservatório para 2 dias de consumo. Aqui está a fórmula do consumo médio diário, em litros por dia, aí quantas pessoas vai ter no edifício e o consumo médio diário de litros por habitante ao dia. Abastecimento apenas por um reservatório superior, então o volume do reservatório vai ser todo o consumo diário ou o consumo de 2 dias, né? Dependendo se tu vai adotar 1 ou 2 dias. E o abastecimento do inferior, se tiver inferior superior,
a gente pode deixar 60% desse consumo calculado no inferior e 40% no superior. Aqui tem uma tabela que é a taxa de ocupação de acordo com a natureza do local. Aí a gente vai lá, vai ver o que é, se é uma residência, se é banco, se é escritório, enfim, para calcular o número de pessoas para jogar na fórmula. E o consumo predial diário também, de acordo com o que vai ser construído, ou, sei lá, reformado, enfim. Aí tem o consumo diário que vai jogar na fórmula também. Se for um projeto mais complexo, a gente tem que ver a experiência real no local, né, e outros dados do projeto. Mas esses são dados, assim, observados ao longo do tempo. Um pouco das tubulações, ramal predial, como eu já tinha dito, é aquele que conduz água da rede pública para o imóvel, é o que chega no reservatório. Ramal interno, alimentador predial, é esse, desculpa. O outro é o antes do cavalete, vai do alimentador da rede pública para o cavalete, e esse outro ramal é o que vai do cavalete para o reservatório. Reservatório em si, não preciso explicar o que é, né, uma caixa d'água. Barrilete é canalização horizontal, que sai do reservatório e vai para as colunas. A coluna de distribuição ela é vertical e ela deriva do barrilete. Os ramais derivam da coluna de distribuição e alimentam subramais, que por fim, os subramais são as canalização que liga o ramal à peça de utilização. Agora eu vou sair daqui e vou entrar num projetinho que eu fiz para mostrar para vocês o que é isso melhor. Vou pegar um que não tenha... Deixa eu ver se tem algum que tenha ramal, subramal, que não tenha água quente. Esse aqui da lavanderia. Ali em cima vai ter uma tubulação horizontal, que estaria tipo em cima da laje, né? Se fosse a laje de cobertura, que seria o barrilete, que é o que sai da caixa da água e fica horizontal aqui. Aí aqui, isso aqui que desce é uma coluna de distribuição. Esse tubo aqui de 32 milímetros é um ramal, porque ele é responsável pela alimentação de 2 pontos. Já esse aqui de 25, ele é um subramal, porque ele vai direto só para um ponto. E esse aqui também, de 25, ele é um subramal, porque ele vai direto para o tanque. Então, uma tubulação vai derivando da outra. O ramal vem da coluna e o subramal vem do ramal. Seguindo. O dimensionamento das tubulações de água fria deve ser efetuado para ter abastecimento com a vazão e pressão, conforme os parâmetros que a gente vai estabelecer no projeto. O método adotado deve ser convenientemente justificado nos elementos descritivos integrantes do projeto. Então, tu vai ter que demonstrar como é que tu calculou as coisas. A vazão de cálculo em cada trecho deve ser estabelecida mediante a adoção de um método reconhecido e devidamente fundamentado, seja ele empírico ou probabilístico. Isso aqui é o que diz na norma de 2020, aí eu fui... Como eu vi que esse método é um método empírico reconhecido dos pesos simplificado, é um método que eu aprendi, é o método dos pesos simplificado, onde os pesos relativos são estabelecidos empiricamente em função da vazão de projeto. Calcula-se o diâmetro da tubulação de acordo com os pontos de consumo que ela está alimentando, sendo considerada a somatória dos pesos desses pontos de consumo. Por isso que é importante o conceito de ramal e subramal para somar os pesos depois. Dimensionamento dos subramais, aqui tem uma outra tabela, que tem cada peça de utilização, e essa tabela, na verdade, não precisa ser necessariamente usada ela, mas ela já está simplificada, porque tu pode ir e ver o peso e ir no ábaco, que eu já vou explicar o que é, para ver o diâmetro. Mas aqui já tem os principais equipamentos e o diâmetro deles. Uma coisa importante nesse diâmetro é que, às vezes, vai estar assim, diâmetro 20 e referência de polegada em meia. A maioria dos materiais que eu achei é que o diâmetro nominal é 20, a referência em polegada é 3/4. O que eu pesquisei? O diâmetro nominal, ele não é nem o interno nem o externo, é uma referência, é uma coisa assim meio esquisita assim de explicar, mas a referência em polegada, ela é mais, geralmente é a interna. Esse daqui, às vezes, a polegada é o mesmo interno, dependendo se for
tipo, até não sei quantas polegadas, não lembro se era até 12, uma coisa assim, mas era bem alto. Aí até lá o diâmetro era igual e depois ficava diferente. Aí é bem esse negócio de diâmetro. Se vocês vê diferente, é por causa disso, por causa desse diâmetro nominal, que ele não é a mesma coisa que o comercial. Quando vai olhar nas tabelas dos tubos, tem esses dois tipos de diâmetro. Aí vocês fiquem ligados nisso. Tá, aí tem dois tipos de método. O método do consumo máximo possível, que é considerar que todos os aparelhos vão ser usados ao mesmo tempo. Isso a gente usa em cinema, escola, estádio, onde a gente vai ter que precisar, cada caso particular, um padrão de uso, né? E valor máximo de demanda. Eu acredito que daí vai ter alguma tabela para esse tipo de utilidade, né? Mas o normal que a gente usa é esse daqui, que é o método de consumo máximo provável, que é residência, né? Então, a gente já considera que não vão ser usados todos de uso simultâneo. Ele é utilizado para dimensionar as canalizações principais, como o barrilete, as colunas e os ramais, porque o subramal, que é o que é só para um equipamento, a gente já olha direto o peso e fechou, né? Mas aí, por exemplo, naquela foto que eu mostrei para vocês, eu teria que somar o peso da máquina e o peso do tanque, e daí colocar nessa fórmula aqui 0,3 raiz do somatório dos pesos, seria o somatório daquele ramalzinho que deriva os dois, porque aí a gente está considerando que não vai ser usado ao mesmo tempo o tanque e a máquina de lavar sempre. Aí a gente faz esse cálculo para residências. Aí aqui, que é o dimensionamento dos ramais, que a gente soma os pesos, né, dos equipamentos que o ramal está alimentando, e aí a gente consulta o ábaco para determinar o diâmetro do ramal. Isso aqui dá para fazer também para o subramal, mas aquela tabela já é simplificada para os aparelhos mais usados. Aquela tabela foi feita assim, pegou aqui, olhou no peso e colocou lá, entende? Às vezes pode dar alguma diferença, mas eu conferi ela e botei os pesos os mínimos mesmo lá, o diâmetro mínimo. É que depende muito também do equipamento que tu vai usar, né? Se tu souber o equipamento que vai estar ali, é bom olhar a especificação do equipamento e tentar relacionar com a tabela. Aqui tem um ábaco simplificado, que aí tá de 20 a referência em 3 quartos. Aí tem lugares que tá em referência em meia, isso que eu digo que é bem confuso de entender. Mas aí aqui tu vai olhar o somatório dos pesos de 0 até 1,1 é 20. O somatório usando a fórmula com a raiz quadrada, né? Que não tá usando todos ao mesmo tempo. Aí aqui, se for de 1 até 13,5 é 25 e assim por diante para ver o dimensionamento. Se for acima de 100, a gente consulta o ábaco mesmo, que é esse daqui. Aqui tem os pesos, nessa coluninha da esquerda, que vai até 100 mil. As vazões aqui, e aqui os diâmetros. Eu segui o do ábaco também, né? Meia, 20, 3 quartos, 25, 1 polegada, na relação de diâmetros. Mas aí aqui, se tu tiver, por exemplo, um equipamento que tu saiba a vazão dele, tu não precisa usar o que tu já vem aqui no ábaco, olha a vazão dele e vê qual diâmetro ele precisa. Aí depende se ele é um subramal ou ramal, né? Se tu vai ter que usar a fórmula da raiz quadrada ou não. Aí são formas alternativas, tá? De dimensionamento em função da velocidade máxima. Na norma antiga fala que é 3 metros por segundo, na norma atual diz que 3 metros por segundo não evita aquele golpe de ariete, mas ele já diminui bastante as sobrepressões, e em geral se usa 3 metros por segundo como velocidade máxima. Aí aqui tu vai descobrir o diâmetro mínimo interno, a vazão, pega a vazão lá do projeto, né, que foi calculada com a fórmula, e a velocidade de 3 metros por segundo, tu vai achar um diâmetro. Se tu não quiser olhar no ábaco, né, ou se tu, é uma forma alternativa mesmo. Depende das informações que tu tem. O mais fácil é pelo ábaco. Mas talvez ele não seja tão econômico, mas por uma residência não faz muita diferença. Ou pode ser feita simplesmente a verificação da velocidade máxima utilizando os diâmetros escolhidos no ábaco, que é o mais indicado. Vai lá, pega no ábaco o diâmetro, joga aqui na fórmula com a vazão e vê
velocidade que não pode ser superior a 3 metros por segundo, né? E aqui também tem que ser o diâmetro interno, né? Porque em relação com a vazão, daí tem que ver o diâmetro interno do tubo que a gente vai usar mesmo. A perda de carga nas tubulações é o cálculo das pressões dinâmicas nos pontos de utilização. A gente tem que usar equações pertinentes. A equação universal da perda de carga é a mais indicada, mas pode ser usada equações empíricas, mas aí tu tem que adotar o material, tem que saber o material e o diâmetro da tubulação para poder usar as equações empíricas. Esse aqui seria o método da equação universal. Perda de carga ao longo do tubo, só que aí tu precisa saber o coeficiente de atrito e comprimento do tubo, diâmetro do tubo, a velocidade, expressão da gravidade. O problema é que às vezes a gente não tem esse coeficiente de atrito no tubo, ou a rugosidade, né, que ele está relacionando com a rugosidade. Quem já fez FT vai conseguir entender um pouco melhor isso, porque aí a gente vai jogar lá nesse diagrama de Moody para saber qual que é o coeficiente de atrito. Mas não precisa usar essa fórmula, tá? Pode usar uma mais simples, eu só deixei porque são os métodos que eu quis mostrar, né? Mas se a gente não tiver muita informação dos tubos, a gente usa essa expressão desse cara aí, que o nome é ruim de falar. Tem para tubos rugosos e para tubos lisos, que é o que a gente geralmente vai usar, que a gente vai descobrir a perda de carga unitária em relação com a vazão e o diâmetro do tubo. A perda de carga nas conexões, a gente pode expressar elas em termos de comprimento equivalente desses tubos. Seria o quanto, por exemplo, um joelho vai corresponder de perda de carga em tamanho, se ele fosse, se seguisse reto a tubulação, quanto aquela tubulação teria de comprimento, mais ou menos, para equivaler a perda de carga. Aí a gente junta com a perda de carga ao longo do comprimento. E aí soma como se fosse um comprimento equivalente da tubulação, sei lá, 10 metros, com a perda de carga vai estar 13 metros, somando os joelhos e tudo mais. Tem uma expressão geral, mas aí precisa do coeficiente determinado experimentalmente. Tem tabelas para isso, mas não tem necessidade, porque na norma antiga tinha uma tabela já dando direto o comprimento equivalente. Mas está aqui a fórmula, se alguém quiser usar, sinta-se à vontade. Por meio do comprimento equivalente também tem tabelas para isso, os livros de FT tem, mas não tem necessidade de usar para nossas conexões que são normais, assim, conhecidas, né? Se, no caso, né, claro, aí se a gente for usar tubo rugoso ou tubo liso, mas é o que a gente geralmente vai usar, tubo liso, né? E não tiver informações sobre os tubos utilizados, a gente usa as tabelas a seguir para determinar o comprimento equivalente dos tubos. Essa tabela mostra o diâmetro do tubo, o tipo de conexão, a conexão mais comum e a perda de carga relacionada a ele ali em metros. Acho que em metros, aí essa tabela depois eu vou explicar para vocês como é que fica. Tem uma tabela grande que a gente preenche com esses dados. Aqui para tubo liso e aqui é para tubo rugoso. Registros de gaveta, que a gente chama, que são os que ou tu abre tudo e fecha tudo, tem perda de carga pequena que a gente pode desconsiderar, mas os registros de pressão, eles têm grande perda de carga e aí a gente deve calcular por essa fórmula, que aí tem ali o coeficiente de perda de carga do registro, tem uma NBR para tu achar esse coeficiente, a vazão estimada da seção, que é o que a gente colocou lá na tabela, e o diâmetro também interno da tubulação, não é o da tabela, mas a gente consegue achar pelo correspondente dele. Um detalhe, acho que um exemplo de registro de gaveta, acho que é o próprio registro que tem na divisa do lote, né? Esse a gente deixa ou totalmente aberto ou totalmente fechado, né? Não é indicado deixar ele entreaberto. Aquele que até ele tem antes do relógio, que está dizendo, Ed? É, Aquele que o do chuveiro seria um de pressão, que tu isso. regula. O do chuveiro é a depressão e um de gaveta seria esse de entrada, assim. O de gaveta é o que tu coloca também nas colunas, nas CAF, né? E no Isso, ramal, que é para manutenção, daí é só ou abre ou fecha.
Por exemplo, onde eu moro, lá no cassino, tem um registro de gaveta que vem lá, por exemplo, ele tem um registro de gaveta no primeiro pavimento, que ele abastece a cozinha e a lavanderia. Então, se eu fecho esse registro, daí não sai mais nada de água na cozinha e na lavanderia. Então, daí esse é um registro de gaveta. Daí ou Isso, a gente deixa totalmente aberto, totalmente fechado. isso. Dá para Geralmente deixar tem, meio também, termo, né? né? Mas, tem para oi? fazer manutenção nas tubulações, né? Digamos, tipo, eu fecho esse registro, daí eu consigo mexer em uma determinada parte da tubulação sem precisar mexer Fechar tudo. continuar usando outras, né? Por isso que a norma prevê ter que ter nas colunas e pelo menos num ramal tem que ter um registro para tu conseguir fazer alguma manutenção e coisas. Fora os que tem todos no reservatório também, né? Mas é isso. O de gaveta tu pode, né, deixar meio termo, mas ele não foi feito para isso. Ele realmente, se tu vê ele tem uma coisinha aqui totalmente como se fosse um anel mais largo. Que aí se tu fizer assim, ele vai ficar totalmente fechado e assim seria aberto no tubo. Por isso que ele não tem tanta perda de carga e não precisa considerar. Aqui tá falando de, deixa eu ver, falei do registro, essa fórmula aqui. A do hidrômetro, a gente não raramente vai usar, né, o hidrômetro, mas se precisar usar, tem aqui a fórmula. E o diâmetro de acordo com a vazão máxima, ali também tem uma tabela, mas o hidrômetro, né, não é muito usado nas residências. A pressão requerida nos pontos de utilização, a norma fala um pouquinho sobre mínimo e máximo. Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão dinâmica da água não pode ser inferior a 5 kPa, meio metro de coluna da água, excetuados os trechos verticais de tomada de água nas saídas de reservatórios elevados para os respectivos barrilhetes em sistemas indiretos, exceto, né, onde está saindo a água do reservatório, né, porque daí não vai ter uma altura de coluna de água suficiente para ter essa pressão. Eu interpretei assim, pelo menos. Quanto aos aparelhos ou peças de utilização, a pressão requerida pode ser encontrada junto ao fabricante. Em qualquer caso, aí, tipo, junto ao fabricante é o que diz na norma nova. E no outro tem mais ou menos uma relação, mas ele diz que não pode ser inferior a 10 kPa. Um metro de coluna d'água em qualquer ponto, no caso, seria o mínimo a ter. E a pressão estática nos pontos de utilização máxima é de 400 kPa, 40 metros de coluna d'água. Eu acho que essa pressão estática eu não vi na tabela, nem no exemplo que eu assisti resolvido com calcular, mas eu acho que é bem difícil passar ela, porque 40 metros de coluna d'água é bastante coisa numa residência, né? Um prédio, talvez aí, sei lá, acho que é só pelos softwares, não sei, porque na tabela que a NBR indicou não tinha essa parte da pressão estática. A pressão disponível nos pontos de utilização. A gente usa essa fórmula. A pressão disponível na saída de cada trecho é a soma da pressão residual do trecho anterior mais a diferença de cota multiplicada pelo peso específico da água. A diferença de cota, se for, por exemplo, acho que eu vou mostrar que fica mais fácil. Aqui, por exemplo, tá subindo, né? Ele é 1,10, mas, claro, tem uma diferença aqui de 30. Então, ele é 80. Então, em relação a esse aqui, vai ser a cota desse aqui, o final desse aqui, menos esse aqui, menos o final desse outro trecho. Para cima, a gente considera negativo, e se for para baixo, a diferença de cota a gente considera positiva. Se fosse, tipo, ali, né, se tivesse como é que chama? Ducha higiênica, aí às vezes fica mais embaixo, daí teria um tubo aqui mais embaixo. Aí essa diferença de cota seria positiva, porque está a favor da gravidade. Aí eu botei uma observação, é muito importante seguir a sequência correta dos trechos, porque a gente começa de onde não tem mais nada e vai juntando os outros. A gente começa da ponta e vai para a coluna. Então tem que seguir essa sequência. Tanto que na tabela que eu fiz para vocês eu não botei essa parte da fórmula, porque depende muito da instalação. Então não tem muito como eu prever como é que vai ser a fórmula da tabela, não tem como eu pegar, porque às vezes o anterior é o mesmo de um para o outro e às vezes não é, sabe?
Essa aqui é a tabela. Não se assustem, gente, porque quando eu fiz pelo IF, eu não usei ela, porque a gente, né, no técnico não via essa parte da perda de carga. Mas ela é bem grande. Mas eu tentei adaptar ela, ela não era assim, eu adaptei ela. Eu vou mostrar ela para vocês aqui no meu computador, a real oficial, que tem os cálculos, no caso. Essa daqui, aqui tem a rotina, a mesma coisa, que está ali no slide. O dimensionamento, todas essas colunas que estão com isso daqui, que eu não consegui tirar, porque a fórmula está ali, elas já vão ser calculadas. Então, a gente vai ter que preencher o trecho, a soma dos pesos do trecho, vai calcular a vazão estimada. E aí já vai dar o diâmetro mínimo interno. Daí a gente vai ter que adotar uma referência, colocar aqui o comercial para ter, né? Porque é o que a gente vai colocar no projeto, que é o que vai ser pedido, né, no caso. E aí a gente vai ter que procurar o diâmetro interno e colocar aqui. Esse diâmetro interno vai ser usado para calcular a velocidade. Aí a gente vai verificar se a velocidade está nos 3 metros por segundo, né? E aí a perda de carga também é calculada, mas aí precisa dos outros dados para cá, né? Diferença de cota a gente mede no projeto. A pressão disponível é o que a gente vai ter que calcular, porque como ela depende do trecho anterior, e às vezes o trecho anterior não, ele pode ser o anterior ou ele pode ser diferente, então não consegui colocar ela aqui em fórmula, porque depende do traçado da tubulação. O comprimento da tubulação real a gente mede no projeto, equivalente seria com a soma dos registros, né, do comprimento equivalente dos registros, aí soma a tubulação real e põe aqui. A perda de carga da tubulação vai considerar o comprimento da tubulação e a perda de carga dessa tubulação. E dos registros vai considerar o comprimento dos registros, né, que é o equivalente menos o real, que aí sobra só os registros, vezes a perda de carga unitária. E aí a perda de carga total soma aqui, já vai calcular a pressão disponível residual, e a pressão requerida é aquela que a gente olha no fabricante ou aquele mínimo de 10. Aí, no fim, a gente vai ver se a pressão residual é menor que a pressão requerida. Se ela for menor que a pressão requerida ou se ela for negativa, a gente tem que repetir os dos passos 5 ao 13 da coluna, que a gente vai ter que botar um diâmetro maior para a tubulação. E aí a gente vai testando para ver se dá certo. Geralmente dá certo de primeira ou de segunda, mas eu tentei automatizar ela um pouquinho para vocês. Não sou o Henrique, ele não está aqui, né, para falar como é que poderia melhorar essa tabela, mas depois ele vai dar uma olhada nela e qualquer coisa vocês podem perguntar para ele também. Mas eu acho que essa parte da pressão disponível tem que ser avaliada mesmo de acordo com o próprio traçado, porque ela depende da anterior, ó. Essa daqui não depende da anterior, então eu joguei direto ali. Mas esse daqui depende da anterior, e a anterior vai depender do traçado. Tá, aí a gente vai calcular essas pressões, e aí vai preencher aqui na planilha. Aí o passo a passo tá aqui, que é mais ou menos o que eu expliquei ali. A gente vai primeiro fazer numerar a rede sequencialmente, né, em cada nó ou ponto de utilização, começando do mais externo, né, do que não tem nenhum outro depois para a coluna. Aí a gente vai botar cada trecho lá na planilha, a soma dos pesos relativos lá na planilha também, usando aquela fórmula da raiz quadrada, a vazão estimada, né, que é a fórmula da raiz quadrada, o diâmetro e a verificação da velocidade, com aquelas fórmulas ali, e aí eu usei uma delas na planilha. É a mesma fórmula, só que uma está isolada o diâmetro e na outra está isolada a velocidade. A diferença de cota a gente olha no projeto e coloca. Aí a pressão disponível usa aquelas fórmulas lá que estão nos slides também. O comprimento real mede no projeto, o comprimento equivalente usa as tabelas dos T's e cotovelos ali para pegar o comprimento equivalente e somar. A perda de carga em cada trecho do comprimento do tubo, a perda de carga dos registros, ali que faz a multiplicação só pela perda de carga por metro, né? Aí vai ter a perda de carga total, que seria a soma das conexões com os tubos. E aí a gente vai
determinar a pressão disponível residual, que é aquela que já está calculada, que ela é só a pressão disponível menos a perda de carga, então ela já é só subtrair ali, eu já coloquei. E verificar se a pressão residual é menor que a pressão requerida. Se não for, de boa, pode fazer assim. Se for menor ou se for negativa, aí tem que aumentar o diâmetro e verificar como é que vai ser. Só tem um porém, né? Quando aumentar o diâmetro, aí vai mudar a perda de carga, aí tem que mudar isso daí também, né? Tem que mudar esses dados na tabela. Tem que cuidar isso. Pelo que a gente fez em DA, a maioria dessas colunas CAFs vai ser, 25 ou 32, Aham, né? Se sim. der, então, é meio que os valores de referência. Se der alguma coisa, diferente disso, muito diferente, talvez tenha que rever para Isso. residência, né? É. E daí, Geralmente a gente fica define... 25, depende. Ah, tá. Depende, 32. Se tu tem uma válvula no vaso, vai ser uma coluna específica para ela, né? Mas Uhum. aí é uma coluna de 32 ou 40 do vaso. Mas geralmente fica entre 25 e 32 as CAF. Uhum. Aí, nessa tabela, basicamente, tu vai, esse diâmetro que tu escolheu, tu vai verificar a velocidade e pressão, se tá tudo ok, né? Isso. Só Daí, que se tiver aí. ok, pode usar. Isso, só que aí só tem que cuidar, porque a gente vai, por exemplo, escolher o diâmetro de 20, tem que ir lá no catálogo da Tigre e ver qual que é a referência, o diâmetro interno, né? Que nessas Uhum. fórmulas, pelo que eu pesquisei, é usado tudo o diâmetro interno, para calcular a velocidade, pressão, e até o próprio diâmetro. O diâmetro que a gente determina é o interno. Aí tem que só preencher ali com o diâmetro interno, que o resto calcula. Aí Beleza. depende do tubo, da marca, né? Aí tem que ver o que a gente vai usar mesmo. Ou pegar uma referência o menor possível para a questão de segurança. Não, o maior vai diminuir a velocidade. É meio complicado. É bom saber o tubo mesmo, eu acho. Pegar o da Tigre, que é o mais padrão, eu acho que horror. Tá. De água fria era isso. Água quente é bem complicado porque tem vários tipos, né? Vários, um monte de tipo de água quente. Tanto que o chuveiro elétrico é um tipo de abastecimento de água quente. Mas eu tentei focar mais na parte de acumulação e na parte de passagem, que são os mais comuns, assim. A parte de solar, eu acho que geralmente quando fazem é uma empresa especializada e então eu acho que essa parte é bem mais complicado de fazer e de e de e de pedirem assim também, né? Se pedem, geralmente a gente indica uma empresa, alguma coisa do tipo. Então eu foquei mais nessas outras duas que são as mais usuais. Então eu vou explicar um pouquinho delas. Mesma coisa, o sistema tem que garantir que a água chegue em todos os pontos, sempre que necessário, na temperatura, quantidade e qualidade adequadas ao uso. Além disso, permitir rastreabilidade e acessibilidade ao sistema em caso de manutenção. Né? Os registros e afins que é bom sempre ter. A temperatura depende do uso a que se destina. Para temperaturas diferentes em diversos pontos de utilização, faça o uso dos misturadores de água fria. Tá com erro ali, mas tudo bem, já vou arrumar. Misturador de água fria. Sabe aqueles chuveiro que tem no hotel, que tu abre um pouquinho da direita e um pouquinho da esquerda? Dentro dele tem um misturador de água fria, que é um misturador, ó. Daí na esquerda vai vir a água quente, na direita vai vir a água fria. Aqui até tá errado, isso aqui tem que ter um pedacinho de tubulação de água quente para não ter problema no PVC. Mas é isso aqui. Tem torneira que ela mesma já faz a mistura da água, mas quando no chuveiro, por exemplo, a gente usa isso aqui, quando a gente faz aquecimento. Aí aqui mais ou menos é a temperatura. Geralmente ela vai ficar perto dos 50 graus aqui para casa, né? E só para hospital e tudo mais, que aí usa 100 graus para esterilização e lavagem de roupas e tudo mais. Tem 3 tipos de sistema. Individual seria quando o sistema alimenta só um aparelho. O chuveiro elétrico, a torneira elétrica é um exemplo disso. Privado, quando um sistema alimenta vários aparelhos de uma só unidade, que aí pode ser o de passagem, de acumulação.
e central coletiva, que é quando alimenta mais de uma unidade, né? Tipo num prédio ou alguma coisa assim. Os aquecedores de acumulação, a água é aquecida e mantida em um reservatório próprio para água quente, boiler elétrico ou a gás, caldeiras e aquecimento solar também armazena água. Para esse tipo de sistema que reserva água, a gente faz o mesmo cálculo do consumo diário para determinar o volume do reservatório. Mas uma observação, devido ao tamanho elevado dos reservatórios, né, o uso de aquecedores de acumulação a gás ou elétricos e tudo mais se justifica somente quando se consomem grandes volumes de água quente ao mesmo tempo, mais de 4 pontos de utilização. Aí tu imagina algum lugar que tenha mais de 4 pontos sendo usado ao mesmo tempo, que, sei lá, seja, não sei, eu acho bem pouco provável para uma residência. Aí tu usaria um de acumulação, porque o aquecedor de passagem não daria conta, ou tu teria que ter mais de um. Mas, por causa disso, né, ele tem um tamanho muito grande, e se ele for a gás, tem que ter todo um projeto para ele, de ventilação e tudo mais. Então, por isso que ele só é justificado quando tem grandes consumos de água ao mesmo tempo. Para calcular o consumo diário, mesmo uma tabela também, consumo de litros de água quente em função da edificação, dados, né, coletados empiricamente. O dimensionamento das tubulações em si, não falando do tipo de abastecimento, tá? Das tubulações que chegariam até esse tipo de abastecimento. A gente usa os pontos de utilização com seus respectivos diâmetros, normalmente utilizados em polegadas. Geralmente a tubulação de água quente é só em polegadas que tu vai ver alguma coisa sobre ela. A vazão, em litros por segundo, e os pesos relativos. A gente pode usar o mesmo método. O ponto de água quente deve se localizar, por convenção, à esquerda do ponto de água fria, visto de frente pelo observador. Então, convenção, sempre água fria é à direita e água quente à esquerda, porque as pessoas já sabem que tem que ligar primeiro a água fria e depois a água quente, né, para não se queimar e tudo mais. A determinação da vazão, pressão, velocidade e perda de carga também segue os procedimentos para o cálculo das tubulações de água fria, exceto a tabela de pesos relativos, que é diferente, mas ela está aqui também para vocês consultar. Aqui está ela, para os principais equipamentos: banheira, bidê, que não se usa mais tanto, chuveiro ou ducha higiênica, lavatório, que é a pia do banheiro, né, pia de cozinha, e máquina de lavar roupa, que use água quente. Aí o diâmetro em polegada e a vazão e o peso relativo para jogar lá no ábaco também. A equivalência dos diâmetros conforme o tipo de tubulação, que tem vários tipos de tubulação também. Tem isso, água quente tem vários tipos de tubulação. Tem CPVC, tem o cobre, tem o PPR, tem o PEX, tem um monte de tipo. Então aqui tem uma equivalência, porque o diâmetro que a gente vai olhar no ábaco é o equivalente para o PVC. Então aí só tem que ver se a referência dele é o mesmo. Olha lá no ábaco que deu na referência e volta nessa tabela para ver se o diâmetro é o mesmo. Aqui já está diferente aquela coisa que eu estava falando para vocês. Ali está de meia o de 20 e não está o 3/4 o de 20. Isso eu não consigo entender porque que muda às vezes. E esse aqui está como nominal, não está como comercial. O nominal é um diâmetro que eles mais adotam. O nominal tem o comercial e tem a referência em polegadas. E aí a polegada geralmente deveria ser igual, né? Só que aí o comercial e o nominal muda para referência em polegadas. Aqui eu tenho um exemplo, não sei se vocês conseguem ver bem, de tubulação de água quente e água fria. A água quente é tracejada e a água fria é a que não está tão tracejada. Pode ver que está sempre à esquerda, de frente para o observador. Nesse caso, o vaso tem uma específica para ele, porque ele deve ser válvula, com válvula de descarga, 50 milímetros o diâmetro desse aqui. Aí ali, Ed, que tu falou, ó, 25, uma coluna, esse aqui é 22 porque é outro tipo de tubulação, né? Deve ser o cobre ou o CPVC, que tem 22 milímetros, que é a correspondência de 25, né, do PVC. Aí aqui tu bota em 22 milímetros, e fica nisso, 25, 22 mesmo, Ed, como tu disse. E aí, aqui o misturador de chuveiro. Esse tanto que vai ser à esquerda ou à direita, é bom ver o tipo de
misturador que vai ser usado no projeto, né? Para já colocar o ponto no lugar certinho. Que nem aqui no chuveiro mesmo, tem que estar no lugar certo para fechar, né? Com o registro depois. Aquecedores de passagem, a gente é um aquecimento imediato da água através de uma serpentina e não tem reserva de água quente. O chuveiro é um exemplo de aquecedor de passagem e tem um aquecedor de passagem a gás que é como se fosse um chuveiro, só que grande. Eu vou mostrar para vocês no meu projetinho. Aqui seria um aquecedor de passagem. Tem uma chaminé para eliminar o gás carbônico que ele produz. Aí aqui o gás entra, né, no meio, a alimentação do gás. A água fria entra pela direita, a água quente sai pela esquerda. É mais ou menos assim que funciona. É como se fosse um chuveiro gigante que aquece vários pontos de consumo. Tá, seguindo. Todo equipamento a gás, né, ali está explicando que ele consome oxigênio, produz gás carbônico e monóxido de carbono. Então, ele tem que estar num lugar que tem ventilação e tem que ter a chaminé bem acoplada para eliminar os gases provenientes da queima de combustível. Tem 3 tipos de exaustão: natural, só saem pela chaminé os gases; forçada, tem uma ventoinha; e fluxo balanceado, aí é um aquecedor diferente, que ele pode ser instalado no banheiro, porque ele vai ter 2 chaminé, ele é totalmente blindado, ele tem uma chaminé para entrar o oxigênio e uma chaminé para sair o gás carbônico. Então é o único que tu vai conseguir deixar no banheiro, porque esses outros tu não pode deixar no banheiro, por causa que pode acontecer algum acidente, né, e a pessoa acabar morrendo sufocada por causa do gás. Esse gás desses aquecedores, ele não tem cheiro, não é que nem o de cozinha, que a gente percebe se está vazando. E aí os outros a gente tem que colocar num lugar que tenha ventilação, porque senão pode acontecer esses problemas até de risco de vida mesmo. Então, tem que ser bem cuidado, bem instalado, comprar um lugar, mandar alguém instalar capacitado, comprar uma marca que tenha seguido as normas tudo direitinho. Para a gente saber qual aquecedor de passagem a gente vai usar, a gente tem que saber quantos pontos vão ser usados ao mesmo tempo. Aí, as tubulações é a mesma coisa lá da tubulação de água fria, segue igual também. Mas o aquecedor a gente tem que usar através da taxa efetiva, que é a potência, a taxa efetiva da transferência de calor dele, que a gente encontra através dessa fórmula, que o Qzinho é exatamente a potência. 600 é um fator para converter por hora, que é o somatório das vazões dos aparelhos de uso simultâneo. Ter uma temperatura de água fria na entrada, que aí vai ser uma temperatura, depende da região onde mora. T2, a temperatura na saída, que aí é a temperatura que a gente quer que saia. Aí a gente vai ver os equipamentos que vão ser utilizados. Mas a gente divide essa vazão por 2, porque vai entrar um pouco de água quente e um pouco de água fria, né, no equipamento em si. E aí faz o cálculo para saber a potência desse aquecedor, para poder ir lá no catálogo e procurar algum que satisfaça essa exigência. E aí, nesse catálogo, vai ter a pressão que ele precisa. Depois, mais para frente, eu vou falar do pressurizador, porque a gente precisa usar o pressurizador quando usa esse tipo de aquecedor. Daí já está especificado no catálogo quantos metros de coluna da água precisa, e aí a gente procura um pressurizador que atenda esses requisitos. Local da instalação de aquecedores de passagem. Quando ele possui ventoinha, a gente pode ter só uma abertura nesse local de 200 centímetros quadrados. Quando ele não tiver, tem que ter uma abertura superior e uma abertura inferior, com área útil mínima, a inferior de 200 centímetros quadrados e a superior de 400 centímetros quadrados. Importante, essas aberturas não podem ser reguladas pelo usuário, tem que ser uma coisa que fique aberta sempre, não pode ser tipo uma janela, entende? Tem que ser um negócio que fique aberto sempre, ou uma grade, alguma coisa assim, numa parte específica de uma janela, ou deixar numa área mesmo aberta, assim, que seja coberta e tudo mais, mas não pode, o usuário não pode conseguir fechar, tem que ficar sempre permanentemente aberto.
Aí aqui fala dos pressurizador, né, que acrescentam pressão a determinada vazão. Pode ser de fluxo, por dispositivo fluxostato ou pressostato. É só 2 tipos, né, que aí tu vai ver qual que é o melhor para ti. Em residências, os pressurizadores são instalados logo após o reservatório, que aí pressuriza tanto a rede de água fria e a rede de água para ter equilíbrio na hora da mistura, né? Porque imagina se vem água quente pressurizada e água fria não ia misturar corretamente e acabar correndo o risco de se queimar. Sugestão de material. Aí ali tem um exemplo resolvido. E aqui tem uns 2 materiais que eu achei sobre água quente, que falam um pouco mais detalhado sobre os outros métodos também.